Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa vida cristã. Se o tema desse mês tão importante é a Páscoa, hoje nós vamos falar e meditar nesse versículo, guiado pela verdade que Ele vive. E essa é uma notícia que transforma vidas. Ele vive, e essa é uma notícia que transforma vidas. Romanos 12, capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Amado Senhor, gratos somos pelo esse momento e a oportunidade de pregarmos Tua palavra, de ouvirmos ela, de meditarmos nela e aplicarmos na nossa vida. Vem com Teu Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento para que, compreendendo ela, possamos viver para agradar e glorificar o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a notícia sempre foi uma forma das pessoas se comunicarem, trocarem informações, saber o que está acontecendo, né? Então, desde os primórdios, quando alguém queria saber de alguma coisa, ele ia conversar com o outro e eles trocavam informações, né? A notícia é um padrão de comunicação da sociedade. E ela é usada para todo tipo de coisa, né? Notícia boa, notícia ruim. O próprio evangelho é chamado de a boa notícia. É uma forma de comunicarmos uns com os outros. E ao longo do tempo, a forma de comunicar, de transmitir essas notícias, ela foi mudando, ela foi passando por transformações. Então, se antes era só no boca a boca, e com o surgimento das mídias impressas, com o surgimento da rádio, da TV, da internet, tudo isso mudou. E a forma como as pessoas se comunicam com o desenvolvimento tecnológico também mudou por causa da facilidade, com a velocidade que a gente troca essas informações. E automaticamente a sociedade acaba mudando também, porque ela é influenciada por esses avanços. Uma coisa que acaba mudando com essa transformação da sociedade é que a forma como as pessoas acabam buscando as informações que constroem sua identidade também mudam. Então, de acordo com o mundo foi mudando e evoluindo, nós observamos que no passado as pessoas construíam identidade, seu senso de propósito, baseado no seu antepassado, no que os seus pais te ensinavam, no que a fé que eles tinham contato te ensinavam, e eles tinham um olhar mais, né, para aquilo que veio, olha, o que já veio sendo construído até aqui, e o que isso pode me ajudar para que eu construa minha vida a partir daqui. Mas com essa troca de informações de maneira mais rápida e as notícias, né, e o conteúdo sendo disseminado de maneira mais facilitada para as pessoas, agora a sociedade busca construir identidade de outra maneira. Agora as pessoas olham para si nas suas necessidades individuais, olham para o leque de informações, de conteúdo que é oferecido para ela nas mídias, em tudo que ela tem contato, como se fosse um cardápio de diversas informações, através dos jornais, rádios, TV, streaming, internet. Tendo acesso a tudo isso, ela vai até essas informações para resolver as suas dúvidas, suas questões de identidade. Agora, o objetivo não é mais olhar para o passado, ouvir aqueles que caminharam até aqui. O que importa para ele é o contemporâneo, é o novo. O que está se falando sobre isso de novo? O que descobriram de novo que pode me ajudar a entender quem eu sou, qual é o propósito dessa vida, o porquê eu estou passando, o que eu estou passando. Toda informação compartilhada
nesses meios de comunicação, as notícias que são compartilhadas, elas têm intencionalidade. E o que eu quero dizer com isso aqui é que mesmo que a gente não perceba, elas estão moldando a forma como nós vivemos. Nós temos acesso a muita informação e todo tipo de informação. Nós temos acesso a muitas notícias e a muitos conteúdos e que mesmo que a gente não perceba ou que a gente até negue, elas estão moldando a forma como nós vivemos e nos comportamos. Uma coisa muito interessante, estudando essa semana, eu vi uma pessoa falando sobre como o advento do rádio e a TV mudou até a disposição dos móveis na casa das pessoas. Então, antes do surgimento da TV e do rádio, não existia uma sala de TV. Agora, todo mundo, quando vai construir sua casa, tem que pensar numa sala de TV, num lugar para ter esse tipo de equipamento. Antes, você tinha só uma mesa de jantar, um local para as pessoas sentarem, olharem umas para as outras, compartilharem ideias, trocarem essas notícias e informações que geravam um no outro trocas e transformação e construção de identidade. Agora, as pessoas sentam de frente a uma TV para ouvir o que as mídias têm para te falar, para que elas absorvam isso e através disso, comecem a caminhar. Há uma característica nessa sociedade moderna e ela se define pelo comportamento das pessoas em construir identidade através do consumo de bens. Mas os bens agora não são mais consumidos pela sua utilidade. Nós consumimos bens pelo seu valor social, pelo status que ele representa, ou como ele pode demonstrar o poder que cada indivíduo possui. Essa característica é denominada sociedade de consumo, e ela é uma expressão para o nosso tempo imediatista, que valoriza o novo, o que é individual. Nós somos o povo do agora. Nós queremos sucesso agora, queremos prazer agora, queremos tudo agora. Tudo tem que me satisfazer e responder aos meus anseios agora. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não olhamos mais para o futuro, esperamos, eu vou construir algo para que no futuro eu tenha alguma coisa. Eu quero construir e ter agora, eu quero conquistar agora, eu quero mostrar agora, eu quero que os meus prazeres, os meus desejos, as minhas vontades sejam satisfeitas agora. Mas se eu não consigo isso, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e eu tenho muitas outras coisas. Bem, apesar de tudo isso, nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 2. O que eu quero com essa palavra inicial? É dizer para você que apesar da carta aos Romanos ter sido escrita há quase 2000 anos atrás, Paulo demonstra através dela que a sociedade romana daquela época compartilhava alguns conflitos muito parecidos como nós hoje. É claro, Roma não vivia o boom tecnológico que nós vivemos. Não tinha todo o acesso à informação rápida que nós temos. Mas Roma era uma cidade central, por onde se passavam os mais inteligentes, os mais importantes da sociedade. Ali Paulo fez um retrato da sociedade em duas partes. Na primeira, ele fala da condição atual do homem, e na segunda, do resultado gerado pela atitude dos homens em obedecer à sua própria vontade como prioridade. E ele começa, Romanos, falando sobre isso. Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 a 25, diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito para sempre. Amém. Talvez a gente ouça essas palavras de Romanos e a gente possa olhar, lembrar de pessoas e apontar para elas. É verdade. Tem muita gente vivendo exatamente como Paulo descreveu nesses versículos. Eu conheço alguns. Talvez a gente possa estar no nosso coração e na nossa mente agora lembrando dessas pessoas e os julgando e acusando dessa postura. Mas é interessante que o Evangelho, além de falar sobre essa postura do homem, parece que Paulo está olhando para cada um de nós. E aí, no capítulo 2, versículos 3 a 8, Paulo diz o seguinte: E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A palavra de Deus é enfática para mostrar a nossa situação, a situação do homem. Capítulo 3, Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Para os romanos, isso foi um choque de realidade. Para a igreja em Roma, foi um choque de realidade. Como assim, Paulo? Você está falando que todos nós estamos nessa mesma circunstância? Para os judeus, foi um choque de realidade. Como assim, Paulo? Você está falando que todos nós estamos nessa mesma circunstância? Todas as pessoas. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como assim? O que eu estou fazendo, Paulo? Eu obedeço a lei, eu cumpro os mandamentos, eu estou me esforçando para conquistar a salvação. Mas o mesmo choque que a igreja de Roma recebeu, nós precisamos receber hoje, precisamos receber todas as vezes que formos diante da verdade. Porque não é a nossa sabedoria, nossa esperteza que nos leva ao arrependimento e à fé. Não são nossos métodos, nossas estratégias que nos guiam pelo caminho da paz. É a misericórdia de Deus que se manifesta no Evangelho. É a boa notícia de Deus. É a ação divina de Deus. Observem que Paulo aqui está construindo um raciocínio para mostrar para o povo daquela igreja que eles estavam vivendo influenciados pelos padrões do mundo. E é exatamente por viverem dessa maneira que eles foram rejeitados. É porque vocês obedecem e satisfazem seus próprios prazeres e vontades, guiados pela influência do tempo, pelas notícias do mundo, pelo conteúdo que lhes é oferecido em todo o tempo, que vocês estão sendo rejeitados. Para os judeus, Paulo fala a mesma coisa. A linhagem não é desculpa para que vocês ajam como conquistadores da própria salvação, como se vocês só dependessem de si mesmos. O capítulo 3 mostra o clímax dessa discussão. Ele entra nesse assunto e vai falar para o povo: olha, desde Adão a situação do homem é a mesma. Todos buscam viver por seus desejos e guiados pelo seu próprio entendimento. Lembre-se, quando você estiver se sentindo muito seguro de si mesmo, que Adão estava muito mais seguro quando comeu um único fruto. Nós podemos cair a qualquer
momento se não estivermos firmados na rocha que é Jesus. As épocas foram diferentes, o tempo foi mudando, houve momentos de mudança como nós vivemos mudanças hoje, mas nenhuma mudança que o homem promoveu por si mesmo, no desenvolvimento da cultura, do intelecto, de qualquer coisa da sociedade, resolveu o centro do problema do homem. Porque o homem não pode consertar o que ele mesmo quebrou. É como se a gente deixasse cair uma xícara de louça, e aí você vai lá e cola ela com super bonda, e pode parecer que está tudo bem, mas toda vez que você olhar para ela, você sabe que não está tudo bem. Não está tudo bem, por mais que a gente faça pelas nossas próprias forças e busque na sabedoria do mundo resolver os nossos conflitos e problemas. Não está tudo bem, porque nós não podemos resolver o problema que nós mesmos causamos. A partir de então, o apóstolo gasta 8 capítulos para mostrar para a igreja que a esperança não está em nossas mãos. Não tem como resolver o nosso problema por nós mesmos. O que precisamos não está dentro de nós, a solução não vem do nosso esforço. A sua justificativa aponta para uma obra redentora que vem de fora, é um milagre que só pode ser explicado pela ação misericórdia de Deus em derramar o cálice do pecado sobre o seu filho e cobrar dele o preço do pecado. Deus olha para o homem, o causador da injustiça, aquele que trouxe a ira de Deus para si mesmo, e sabe que o homem não pode resolver por ele mesmo o problema. Então Deus pega o cálice do pecado, o problema do pecado, e derrama sobre o seu Filho santo, puro, justo, e sobre ele Deus cobra o salário do pecado. E a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo precisa vir ao mundo e pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Jesus Cristo recebeu sobre si as nossas dores, as dores de quem vivia achando significado e formando identidade nos padrões do sistema desse mundo. Quem ia para as filosofias, para as culturas, para as religiões, para os ídolos. Quem vivia buscando identidade nessas coisas. Veja, o problema aqui sempre foi como nós somos influenciados por qualquer outra coisa menos Deus. Como eu disse, volta lá em Adão. Deus deu tudo, fez tudo e só pediu uma coisa: Adão, só não come daquele fruto. É só isso que eu estou te pedindo. O resto tudo você pode ter. Mas Adão resolveu dar ouvidos para outra coisa que não era Deus. E assim nós estamos construindo um legado desde o Éden. Nós damos ouvido para qualquer outra filosofia, para qualquer outra descoberta científica, para qualquer outro entendimento cultural. Nós damos ouvido para tudo, menos para a palavra de Deus. Como qualquer notícia nos molda, nós ignoramos a verdade de Deus. Como somos atraídos pelo consumo e o prazer desse tempo e tratamos como utopia a história do Evangelho. Quantos de nós, às vezes, vemos para a igreja e ouvimos a mensagem, lemos a Bíblia, mas quando confrontamos o nosso próprio coração, parece que estamos agindo como se fosse só uma boa história. Só um clube legal, fazer parte daquela comunidade ali, é bacana, o povo é gente boa. Mas eu não trato o Evangelho como verdade absoluta que ele é. O nosso egocentrismo nos traz para dentro, em fuga de Deus. Eu corro para mim mesmo, eu quero fugir de Deus, eu corro para mim mesmo. Só que o Evangelho faz diferente, ele me atrai para fora de mim, para entender que o problema está dentro de mim.
Mas a solução está fora. Está em Jesus Cristo. Deus me atrai para fora de mim em direção a Ele mesmo. Deus é rico em misericórdia quando olha para o seu povo e o ama. É pelo sacrifício de Jesus que nós fomos atraídos para Deus. Então Paulo, depois de 8 capítulos, encerra o capítulo 11, louvando a Deus por ele fazer essa obra misericordiosa. Ele diz assim, Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí a gente chega no capítulo 12. Entende? Paulo está, ao longo dos 11 primeiros capítulos de Romanos, mostrando para aquela igreja a situação do homem. Um homem que é moldado, guiado e direcionado para construir a sua identidade, a sua vida e resolver os seus prazeres em tudo que o mundo oferece, mas ele não olha para esse mundo e consegue reconhecer e glorificar o Deus que criou todas as coisas. E ao olhar para isso e tentar, por as suas próprias mãos, resolver os conflitos do seu coração, o vazio da sua alma, ele só se afasta de Deus, ele só se perde de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, não se moldem pelos padrões desse mundo, porque as pessoas estavam vivendo moldadas pelas respostas que o mundo dá. Agora, Paulo quer ajudar o povo a entender algo mais profundo sobre a vida cristã. E seu ensino se baseia em mostrar como nós podemos manifestar em nossa vida, agora que nós reconhecemos Cristo como o único Senhor e Salvador, como que eu posso manifestar na minha vida a justiça de Deus. Então ele começa falando sobre a necessidade de nós consagrarmos nossa vida totalmente a Jesus. Você lembra, nós começamos falando do quanto nós vivemos para nós mesmos e como nós somos influenciados pelos meios de comunicação, pela sociedade de consumo, a viver para esses instintos. O que me satisfaz, o que me satisfaz, o que me dá prazer, o que me dá poder, o que me dá status. Entende? E aí, Paulo fala sobre outra coisa. O que ele quer dizer é que uma vida que agrada a Deus é uma vida dedicada a Ele. Como se ele estivesse voltando no versículo 36 do capítulo 11. É dele, é por meio dele, e é para ele que são todas as coisas. E por isso no versículo 1 do capítulo 12, ele diz sobre o culto. Ora, rogo-vos que ofereceis os seus corpos, sua vida, tudo que há em você, como sacrifício santo e agradável a Deus. E esse é o seu culto racional. O culto verdadeiro é uma vida moldada por Deus e para Deus. Ao invés de olhar para as informações e notícias do mundo e ser moldadas por isso, e depois querer ir ao Senhor para conquistar minha salvação com as minhas próprias mãos, o que Deus está dizendo é o seguinte: olhe para essas coisas a partir daquilo que eu disse que as coisas são. Olhe para o mundo, para a criação, a partir de como eu disse que ela é. Se relacione com essas coisas a partir da minha cosmovisão, do meu entendimento, e a partir de então, a partir do seu relacionamento santo com a criação, a partir da sua postura em ser moldado pela palavra de Deus, dedique a sua vida para mim. Entregue-se a mim, confie em mim. Esse é o seu culto racional. Esse é o verdadeiro culto. O culto verdadeiro do cristão é aquele que dá ouvidos ao Senhor, molda sua vida pelo que a palavra do Senhor diz e então entrega e dedica essa vida toda ao Senhor. Meus queridos, isso faz sentido para você? Essa mensagem é familiar? Você sente conflito quando dizemos crer, mas não praticamos a verdade? Dói no seu coração quando você sabe o que tem que ser feito, mas não faz, assim como Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
arde no seu coração o desejo de viver uma vida santa, moldada pela palavra de Deus e não pelas verdades desse mundo. Eu entendo que, assim como você, como eu, talvez você precise entender melhor o que fazer para isso se tornar realidade. Afinal, nós vivemos numa vida onde tudo se resume a o que eu preciso fazer. Me fala aí o que eu preciso fazer que eu faço. O que eu tenho que pôr minha mão ali, qual que é a atitude, o que eu tenho que construir para resolver esse problema. Mas eu tenho que te dizer, Paulo gastou os 11 primeiros capítulos de Romanos para dizer que você não pode fazer nada. A obra já foi feita por Jesus Cristo. Você só precisa crer e entregar sua vida para Ele. Não é o que nós fazemos. A caminhada cristã não se baseia nas obras que nós fazemos para conquistar a salvação. Porque salvação não é mérito, é graça, é presente. E a única resposta que nós precisamos dar é a obediência. Entendendo que o seu culto verdadeiro ao Senhor é dedicar-se a Ele, é buscar nele o entendimento da sua vida. Paulo chega no verso 12 e faz um resumo de como nós devemos nos comportar para que seja manifesta a justiça de Deus em nós e através de nós. Então, sua primeira afirmação é para que não sejamos moldados à imagem que esse mundo tem a nos oferecer. E o mundo aqui, ele está se referindo à totalidade da criação dominada pelo pecado. Então, tudo, ele está dizendo o seguinte: não se amolde, não se deixe moldar pelo padrão que é oferecido por tudo aquilo que vive guiado pelo pecado. Se você não pode viver sua vida baseado nas orientações do que o mundo entregue ao pecado te oferece, você precisa então buscar orientações de algum lugar, de algum conteúdo que não seja influenciado pelo pecado. E que conteúdo nós estamos falando? A palavra de Deus. O que nós buscamos é a informação da cultura, de conceitos, de construções sociais, de filosofias que confrontam o Criador, que desagradam a Deus. Toda vez que nós somos atraídos e conquistados pela influência desse mundo, sempre que a nossa ação é o resultado da sedução que esse mundo faz, nós somos moldados ao padrão desse mundo. Por mais simples que seja, toda vez que eu troco de celular simplesmente porque saiu um celular novo, eu estou sendo moldado pelo padrão de status desse mundo. Toda vez que eu troco de carro simplesmente porque saiu um carro melhor, porque eu vi uma notícia publicitária e todo mundo que é top está andando com esse veículo e eu vou lá e compro. Toda vez que isso não é motivado por uma conversa e diálogo com o Senhor, de um entendimento, de necessidade, eu sou moldado pelos padrões deste mundo, por mais simples que isso pareça. Porque toda vez que a gente fala isso, a gente só vai nas coisas escandalosas, né? A gente só vai na ferida que dói, a gente não vai no que é básico. E Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo para a igreja, que toda a informação, todo o conteúdo que molda a nossa vida e que não gera intimidade com o Senhor, que não gera uma vida de santidade, é porque nós somos seduzidos por esse mundo. Vivemos em uma época que até mais do que no passado explora essa realidade. Nós temos sido bombardeados pela sedução do prazer, do status, da desconstrução, da cultura woke, do progressismo liberal. E como sempre temos caído na tentação.
Paulo falou uma sociedade que estava sendo constantemente influenciada pelo prazer e pela idolatria. Olhe pela história do povo romano, pela história do Império Romano. E 2000 anos depois, nós estamos aqui sendo confrontados pela mesma palavra e na mesma situação. Mas sabe o que é interessante? É que a solução não está distante. E aí Paulo, no mesmo no versículo, continua falando, e ele coloca uma conjunção mas. Ele diz, mas, e parece que muda todo o cenário. Deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Agora, observe o seguinte, Paulo estava falando para uma sociedade romana, de uma época do auge da filosofia. Então, para eles, a razão era a rainha do homem, sabe? Como que o homem governa a sua vida, como que o homem vai ser sábio, como que o homem vai conseguir liberdade, que ele vai se livrar das correntezas do mundo que o prendem. Como? Com a razão. A razão era a resposta. E aí, Paulo fala para essa sociedade o seguinte: olha, a razão não vale nada, ela precisa ser renovada. Sem a renovação que o Evangelho faz na nossa mente, o nosso entendimento não vai chegar a lugar nenhum. As respostas da nossa sabedoria só vão nos afastar de Deus. Nós que nos apegamos na sabedoria, no conteúdo, na inteligência, na expertise, nós que nos apegamos nessas coisas, o Evangelho está dizendo, deixe que Deus transforme você pela renovação da sua mente, do seu entendimento, do seu intelecto. Esquece tudo que você sabe diante de Jesus Cristo e aprenda dele, porque tudo é dele, por meio dele, para ele. Isso é dedicar sua vida para o Senhor. Isso é ter sua vida moldada pela palavra. Ofereçam tudo que vocês têm e são ao Senhor, o autor da vida. Parem de dar ouvido para este mundo e comecem a prestar atenção em quem realmente importa. Quando prestamos atenção a Deus, teremos nossa mente renovada. E vamos não apenas conhecer, mas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguns dias, eu estava falando aos adolescentes, eu ensinei uma receita para eles vencerem o pecado. Vou ensinar para vocês aqui, tá? Ó, primeira coisa, ler a palavra de Deus. A segunda coisa, ó, revolvinho, odeie o pecado. Segunda coisa, arrepende-se muito. Terceira coisa, compartilha com quem você ama aquilo que você está passando. E por último, seja humilde diante do Senhor. É simples. Mas ela começa com o quê? Leitura da palavra de Deus. Renovação da mente. Eu vou na fonte da sabedoria e ela renova o meu entendimento. E pela leitura da palavra, como Paulo mesmo diz, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. E à medida que eu tenho contato com ela, ela renova a minha mente. Eu só posso odiar o pecado se eu for renovado pela palavra de Deus. Não adianta eu pelo meu próprio... Não, a partir de agora eu nunca mais farei isso. Pelo meu próprio esforço. Eu decidi, meu irmão. Espere amanhã e você verá o quão fraco as nossas decisões são.
Na palavra de Deus nós encontramos a notícia que renova a nossa mente e nos faz conhecer e experimentar a vontade de Deus. E aí, meus amigos, olha o conflito. Se nós vivemos numa época onde nós vamos no conhecimento do mundo para satisfazer a nossa vontade, Deus diz o seguinte: venha a palavra de Deus para que a sua mente seja renovada. E agora você não viva para satisfazer a sua vontade, que é pecaminosa, mas você experimente aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus traz em oposição à nossa vontade é a vontade dele. Sempre que a minha vida é guiada pela minha própria vontade, eu estou em oposição à vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: vocês oram, pedem e não recebem, porque pedem errado, porque vocês pedem segundo a sua vontade. Vocês não vão entender qual que é a vontade de Deus, vocês não permitem que a palavra de Deus renove a sua mente para que os seus pedidos sejam segundo a vontade de Deus. E quando você o fizer, você vai experimentar o quão bom, agradável e perfeito é viver confiando nele e dependendo da vontade dele. O que Paulo estava dizendo para os romanos é o seguinte: eles precisavam parar de ser guiados pelas notícias do mundo pecaminoso e então aprender a lidar com elas através da orientação da notícia divina, a boa nova de salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, sim, o cálice do pecado foi derramado sobre Jesus e ele pagou o preço do pecado, mas ele não ficou morto. Ele cumpriu o seu papel e ele provou a sua promessa. Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele vive. E essa notícia transforma a sua vida. Quanto nós precisamos ser moldados por essa palavra. O desafio da igreja não mudou, meus irmãos. E hoje ainda nós somos colocados diante dessa mensagem. E eu quero sugerir uma reflexão para nós hoje. A primeira coisa é, diante de um tempo tão sedutor, com tantas notícias e informações, com tantas possibilidades de acesso ao pecado, como nós estamos alimentando a nossa mente e coração por uma vida pura? Como eu tenho me alimentado? Qual é a origem do alimento que me sacia? E eu não estou falando de comida, de fome de estômago. Estou falando da fome que Jesus disse existir quando ele foi confrontado por Satanás, lá no deserto. E aí Satanás diz assim: Jesus, você está com fome, 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão. Jesus, eu estou aqui para saciar uma fome que não é pão que alimenta. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas aí, a boa notícia é o seguinte, meus queridos. João, capítulo 6, versículos 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Qual é o alimento que você tem buscado? Segundo, se nós nos alimentamos desse pão vivo, qual tem sido a resposta do nosso coração? Se falamos que ele está cheio desse alimento, se vivemos pelo que ele nos molda, então qual é a forma que prova o meu testemunho? Você ainda reage conforme o espírito da desobediência? Sua identidade carrega alicerces feitos na areia, ou você tem a convicção de vida e identidade alicerçados na rocha que é Jesus Cristo? A boa notícia para isso também é um compromisso fundamental de um versículo que nós estávamos decorando esses dias, 2 Coríntios 5,17, que diz: e assim
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, velhas, já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Se você se alimenta desse pão vivo, há renovo de vida em você. E por último, eu quero dizer para você que talvez ainda viva se alimentando de notícias podres, que constrói a sua identidade baseado nas informações que esse mundo pecaminoso dita. Eu quero te dizer, ele vive. Ele vive. E aqui está a esperança que guia e molda a vida de cada um de nós. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, sabemos que ele retornará e sua promessa é perfeita, é bendita, é maravilhosa, é completa. Nós cremos na vida eterna e nós vivemos para a sua glória, porque sabemos que ele vive. E esse mês é tempo de lembrarmos da Páscoa, da obra de Jesus Cristo. É tempo de você lembrar que a Páscoa não é sobre ovos de chocolate. É sobre o Filho de Deus, que padeceu pelos nossos pecados. Morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E ele vive. E a mensagem do Evangelho é sobre isso. É sobre uma boa notícia que pode transformar a sua vida. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por esse tempo, por esse momento tão especial. Eu quero, nesse tempo, pedir ao Senhor que a tua palavra, que é viva e eficaz, exorte o nosso coração, para que nós possamos buscar no Senhor o alimento que nos sacia. Da mesma maneira, Senhor, enquanto nos alimentamos desse pão vivo, Pai amado, que o Teu Espírito Santo renove a nossa mente, nos ajude, Senhor, a odiar o pecado, a nos arrependermos das nossas atitudes, a buscarmos comunhão e um relacionamento de santidade e a vivermos uma vida de dependência e humildade com o Senhor. Guia a sua igreja, Pai. Da mesma maneira, hoje nós clamamos que o Teu Espírito Santo quebre as correntes do pecado, as dificuldades que impedem aqueles que não foram se alimentar desse pão vivo ainda, Pai. Que eles possam ver quão bom e agradável é viver contigo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga salvação neste lugar e que vidas sejam transformadas, que aqueles que não creem em Ti possam viver para a glória do Teu nome. Que eles sejam libertos, Senhor, de tudo aquilo que os prende, que os impedem de buscar o Senhor. Nós clamamos a Ti, porque somos Tua igreja, o Teu corpo, o Teu povo. Que a Tua palavra, viva e eficaz, transforme cada um de nós para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.